Estamos dando início a mais um programa Espaço Saúde. Muito obrigado pela vossa atenção, por você estar conosco. A TV Grande ABC, semanalmente, a gente está tendo essa apresentação desse programa Espaço Saúde, que aparece também pela NET, Canal 3, para quem é de São Caetano do Sul. E agradeço a vossa participação, aqueles que puderem compartilhar, aqueles que puderem indicar para os seus amigos. A gente sempre traz casos referentes à saúde de forma geral. E hoje eu tenho a grande satisfação de trazer um amigo, um colega que nos formamos juntos em 1978. Foi outro dia, né, Arthur? Puxa vida. E Arthur hoje é um psiquiatra de renome. Esteve há um mês atrás, aproximadamente, esteve no programa da entrevista com o Bial. Se saiu muito bem. E quando eu convidei, ele de imediato ele aceitou. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre psiquiatria. Então eu pediria que ele mesmo, Arthur Guerra, se apresentasse para a gente. Muito obrigado pela tua presença, viu, Arthur? Eduardo, obrigado pelo convite. Prazer em conhecer você também, que eu não conhecia, Fernando. Prazer. Puxa vida, 39 anos que foram rápidos assim, né? Então, é uma satisfação poder estar aqui, poder rever o amigo formado em 1978. Bom, sou psiquiatra, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, teve um concurso e eu substituí o professor Paulo Fraletti, nosso querido Paulo Fraletti. Também sou professor associado na Faculdade de Medicina da USP, sou coordenador do programa Redenção da Prefeitura Municipal de São Paulo, que lida com a questão de álcool e drogas para todo o município. E sou amigo de vocês, eu acho que esse é o melhor credencial aí para que a gente possa começar a conversar. Muito bom. Também queria agradecer a participação do Fernando Bertolo Agostini, meu filho. Gostaria que ele também se apresentasse. Boa noite, obrigado pelo convite para estar participando desse programa. Eu sou médico, clínico geral, trabalho em terapia intensiva, sou gestor na área de saúde, na área de medicina de urgência e emergência. E eu acho que o tema psiquiatria é um tema muito desafiador. A gente vem encontrando, principalmente quem faz pronto-socorro geral, grandes desafios aí nas condutas básicas para uma boa condução de um caso psiquiátrico. Quando transferir um paciente com assertividade, quando dar alta para casa. Eu acho que vale a pena a gente discutir alguma coisa nesse sentido para ter a população ter a informação, e tem bastante médico que conversa comigo, que está acompanhando o programa, que vai com certeza tirar muitas dúvidas nesse sentido. Bacana. Arthur, me fala, 40 anos de psiquiatria, né? O que você conta para mim, sim, resumidamente, desses 40 anos? Foi a profissão que você imaginou mesmo? Está sendo? Está correspondendo tudo? Pergunta difícil, hein? 40 anos de psiquiatria. Olha, para começar, posso dizer que foi uma loucura, viu? Em termos de desafio. 40 anos passaram rapidamente, e o que eu pude ver que é um campo muito vasto. É um campo que tem na cardiologia, tem no pronto-socorro, tem na pediatria, tem na neurologia. Trabalhamos muito próximo com a gastroenterologia, com a endocrinologia. Puxa vida, muitas novidades que nós tivemos nesses 40 anos, medicamentos, novas abordagens, prevenção, um problema sério de álcool, de drogas, especialmente entre os jovens. Nós precisamos ter um cuidado grande com isso. E por conta do estresse, existe um quadro chamado de burnout, que a pessoa fica estressada no pronto-socorro, estressada na faculdade de medicina, quer responder bem. Muitos quadros de depressão, muitos quadros de ansiedade, ataque de pânico, insônia. Quer dizer, o psiquiatra ele funciona como se fosse assim
uma nuvem de pólen, né, pegando as várias especialidades, porque todas elas acabam tendo um componente ligado à psicologia, ligado também à psiquiatria. Quando que vem para o psiquiatra? Quando esse componente fica muito forte, quando fica muito grave, sem controle, e a pessoa tem um distúrbio de comportamento, que incomoda essa pessoa ou incomoda quem está no entorno dela, quem está na volta dela. E aí, então, precisa da ajuda de um psiquiatra. Muitos casos são cuidados pelo próprio clínico, pelo próprio cardiologista, pelo próprio geriatra, não precisa vir para o psiquiatra, porque eles conseguem fazer o diagnóstico e já dar um encaminhamento. Alguns casos mais refratários, mais graves, com mais recaídas, acabam vindo para o psiquiatra, que trabalha quase sempre com uma equipe multiprofissional para poder dar uma abordagem diferente em relação a esses casos. Você queria fazer algum? É importante a gente, essa questão que o Dr. Arthur colocou, eu faço pronto-socorro desde 2005, alternando com outras funções, mas invariavelmente pronto-socorro a gente faz. A gente vem notando um aumento em termos de prevalência de uso do serviço de urgência e emergência do doente com algum tipo de transtorno mental, e ele vai procurar o serviço porque ele acha que ele precisa de um psiquiatra e tem algum tipo de um surto psicótico, seja uma tentativa de suicídio, seja uso abusivo de álcool, drogas, surtos deprimidos. De depressão. Eu vou tentar até fazer uma pergunta que vários colegas têm essa dúvida e vários pacientes também têm. Um paciente que ele tem um fator desencadeante, então, por exemplo, teve um estresse agudo, seja do ponto de vista emocional, financeiro, e ele entra naquela situação de depressão mesmo, de choro compulsivo, de não quer sair de casa, não quer tomar banho, e ele tem um fator desencadeante a isso, ele nunca foi doente. A gente considera esse paciente como um paciente em depressão ou não? Ou é uma situação passageira que a gente vai tentar a resolutividade e isso vai sair naturalmente? Fernando, a sua pergunta é bem interessante, porque permite a possibilidade de a gente diferenciar o que é tristeza do que é depressão, né? Tristeza é um sentimento comum que todo mundo tem, especialmente diante de algum fato negativo, de algum fato onde há uma situação desconfortável, onde há uma decepção, onde há uma frustração. A pessoa queria muito ter alguma atividade, ou quando tem a perda de um ente querido, né? A pessoa fica triste, chorosa, desanimada, a vida não tem sentido. Quando que essa tristeza vira uma depressão? Depressão é um termo médico que envolve já o conceito de doença, né? Quando essa tristeza ela se torna de tal forma intensa para aquela pessoa que tem uma mudança na vida dela. Ela deixa de ter as atividades habituais, ela deixa de se cuidar, deixa de ter a sua profissão, ela perde peso, ela namora a morte, a vida não faz nenhum sentido, ela pensa até em se matar, algumas vezes tenta se matar, né? Não reconhece que está doente, né? Os familiares, os amigos reconhecem que essa pessoa está doente, e qualquer pessoa que olha para ela fala, não é mais o senhor João. Tudo bem, podia ficar triste, o time de futebol perdeu, ele ficou chateado quando morreu a esposa, tal, mas agora ele só fica em casa, ele não trabalha mais, perdeu 20 quilos, né? Não se cuida, ele troca o dia pela noite, ele acorda de manhã e não tem ânimo para fazer nada, fica na cama até meio-dia, a dona de casa não trabalha mais. Então não é uma tristeza só, é um quadro grave, um quadro que, sem a pessoa ser psiquiatra, qualquer médico, qualquer enfermeiro, qualquer psicólogo, assistente social, né, um leigo fala assim, ó, essa pessoa não é mais aquela com que eu casei. E esses quadros, Fernando e Eduardo, eles evoluem bem. Quando tem o diagnóstico certo e a pessoa recebe o tratamento adequado, muitas vezes um tratamento medicamentoso, uma orientação para o familiar,
é um quadro de sucesso para o médico psiquiatra. Por quê? Porque é um quadro que evolui mais ou menos 15 dias, um mês, a pessoa se recupera bastante, sem deixar nenhum defeito em relação ao que ela tinha antes, ela volta a ser a mesma pessoa que tinha antes, toma o medicamento e não vai ter mais esse quadro. Evidentemente que o álcool nessas situações não ajuda, o álcool piora, as drogas deixam a pessoa mais ansiosa ainda, drogas como maconha, cocaína, anfetaminas, elas não vão ajudar, nada nesse quadro, mas é um quadro que existe de forma com uma incidência grande, a principal doença mental que nós temos hoje. Né? Mas eu até iria um pouco além, né? Como clínico há 40 anos, cardiologista, e o Fernando na minha cola também, o que a gente vê é muito quadro de somatização. Então, eu diria assim que, com a minha experiência, eu colocaria que quase que 99% das doenças, elas derivam de um quadro de somatização. Né? Então, o que é a somatização? Você transfere do psíquico para o orgânico. E que isso vai de acordo com o órgão-alvo de cada um, né, Arthur? Então, aquele que é propenso, por exemplo, ele tem uma perda de um filho, vamos dizer. Então, ele pode ter um infarto que lhe é fatal. E a mulher pode desenvolver uma úlcera, quer dizer, a noxa, o agente agressivo, foi o mesmo, né? Mas cada um evoluiu de uma forma. Eu acho isso fundamental para o médico. O médico tem que entender isso. Então, ele tem que começar tratando a cabeça do cliente, né? Aliás, você tem que ver sempre o paciente num todo. Mas a cabeça dele é fundamental, porque hoje a gente está comprovado isso, que o próprio câncer, ele nasce na mente das pessoas. Concorda com isso também? Eu concordo com isso e concordo que você fez um ótimo curso de psiquiatria, hein? Você como clínico, Eduardo, responde os quadros psiquiátricos de forma bem apropriada. É isso mesmo, a interação entre o psíquico, né, e o somático é muito intensa. Cada paciente é um paciente e cada um responde de forma singular, de forma particular em relação ao problema que ele ou que ela tem. Né? Cabe sim ao médico identificar e fazer o diagnóstico e tentar ajudar isso da forma mais precoce possível. Por quê? No nosso campo, Fernando, quanto mais os diagnósticos são atrasados, quanto mais o tratamento fica demorado, maior a chance de não dar certo. Ao contrário, quanto mais precoce, quanto mais rápido, quanto mais incisivo nós trabalhamos em termos de cuidar daquele paciente que chega com um problema, mais eficiente, maior sucesso tem a nossa abordagem. Então a gente vê, né? Tem gente que fala, ela não tinha nada. Foi passar uma ansiedade extrema aí e desencadeou diabetes. Isso aí a gente escuta bastante. O diabetes é emocional, né? Diabetes emocional. Agora, uma realidade que existe é, por exemplo, doente diabético que agrava diante de uma situação de estresse. Eu considero, fora o emocional, que muitas vezes ele deixa de tomar de maneira adequada a medicação. 2, que ele, involuntariamente, ele passa a ter um hábito alimentar incorreto. Né? Ele deixa de ter aquela autopreservação, aquele cuidado, aquela autoestima, né? Então ele acaba... Eu costumo comparar com aquele filme que tinha Missão Impossível, né? Então a gente tinha aquela fala inicial que a fita se autodestruirá, né? Depois de ouvir e coisa e tal. Então, mais ou menos, a gente pode lançar uma mensagem como essa para o organismo da gente. Se autodestrua, porque a tua vida não vale mais a pena. Da mesma forma, a gente pode lançar um pensamento positivo. Estão aí os livros de autoajuda, a própria religiosidade, não importa qual a cartilha que ele acompanhe, não é? A igreja que ele siga, mas que ele tenha fé dentro do coração, a força da oração. Isso a gente vê na prática do dia a dia, na clínica, não é? Mas é bem verdade isso, né? A gente vê como que cada um reage em relação ao problema, né? Alguns têm já no seu interior, como se fosse na sua alma,
uma garra, um pique, quer dizer, tem um problema? Vamos lá, né? Outros ficam patinando, ficam atrasando isso e às vezes esperando uma ajuda milagrosa, uma ajuda divina, ou vão ao médico achando que o médico vai resolver o problema todo dele. Não vai resolver. Muitas vezes, inclusive, recorrendo a medicinas alternativas e que não estão fundamentadas. Não vou nem citar o nome de um médico, mas um colega nosso, não da nossa turma, claro, não do ABC, né? Mas que ele tem opiniões radicais. Ele, por exemplo, ele acha que você deve consumir 10 ovos por dia. Né? Você já sabe de quem eu estou falando, né? Com casca? Né? Agora, são condutas radicais e que, às vezes, podem ser fatais, que a gente acompanhou recentemente. Um apresentador de televisão, não preciso nem dizer o nome, tinha um câncer de pâncreas, começou a fazer quimioterapia, teve reação e o médico orientou que se ele fizesse uma tal de dieta cetogênica, ele teria cura, não é? Pelo menos foi o que eu acompanhei pela televisão, então não estou inventando aqui. Não é? Você quer fazer a dieta cetogênica? Você quer dar homeopatia? Você quer fazer acupuntura? Eu acho que é um direito que a pessoa tem. Não é? Quem acende uma vela para Deus, uma para o diabo. Está valendo tudo nessa altura do campeonato. Tem um japonês lá perto do aeroporto que tem um chazinho mágico, legal. Mas não esqueça do tratamento convencional, caramba. São pesquisas a nível mundial. Eu fiz o curso de homeopatia, um curso muito bom. O Fernando, na infância dele, se beneficiou muito com a homeopatia, sabe? É uma coisa muito séria. Mas eu, há 30 anos atrás, mais ou menos, aqui no meu consultório, aqui mesmo, eu recebi uma menina de 26 anos, a primeira vez. Eu falei, o que está acontecendo? Ela começou a chorar, me deu um envelope. É isso que está acontecendo. Quando eu peguei, era uma endoscopia, ela tinha a biópsia, um adenocarcinoma gástrico, com 26 anos. Aí ela falou, eu vim aqui porque eu quero me tratar com homeopatia. Porque disseram que eu tenho que operar, que eu tenho que fazer radioterapia, quimioterapia, e eu quero me tratar com homeopatia, que disseram que o senhor é ótimo. Eu falei, tá, muito bom, agradeço, né, a indicação. Eu falei, eu vou te dar homeopatia sim, mas você vai fazer a cirurgia, você vai fazer o tratamento com a radioterapia e com a quimioterapia. E foi o que ela fez, até hoje ela é minha paciente. Que bacana. Né? Passaram 30 anos, claro que ela foi curada disso aí. Então eu não posso tirar essa, porque ela não queria. Eu a convenci a seguir o caminho normal da ciência, que a gente sempre estudou, não é? E trilhar também. Vamos pôr a história da sopa de pedra, né? Então é excelente a sopa de pedra. Você coloca uma pedra dentro de um caldeirão e coloca batata, coloca uma carne, né, um músculo, panela de pressão, né? E deixa lá por 40 minutos com cenoura, couve-flor, vai pondo as coisas, né? E ao término você tira a pedra e você vai ter uma sopa excelente. Não é isso? É isso mesmo. Acho que é um desafio que nós temos, Eduardo, o tempo todo. Quer dizer, tentar separar mais ainda na minha área, que não é uma área tão objetiva, digamos assim, porque quando você tem um paciente com um problema ortopédico ou com uma situação de uma alteração hormonal que você consegue medir, ou uma dificuldade cardiológica, diabetes, né? Um problema neurológico, que você consegue mensurar isso com uma ressonância magnética cerebral, uma tomografia com eletroencefalograma, aí as respostas são mais objetivas, né? Mas na psiquiatria a gente lida com comportamento, a gente lida com um conceito como se a alma, entre aspas, estivesse doente, a psique, mas a gente não consegue identificar exatamente aonde que está a psique. A gente acha que está no cérebro. Não tem uma região específica que a gente consegue entender todos esses processos. Cada vez mais existe o que a gente chama da neurociência, da neuropsiquiatria, onde a gente busca fazer essa ponte entre o orgânico e o psíquico. Mas a nossa área ainda é muito psicológico, entre aspas. Ainda a gente não consegue falar, olha, na esquizofrenia, a principal doença da psiquiatria, aonde que está o defeito mesmo? Aonde que está o problema?
está em algum hormônio, está em alguma região do cérebro, está em algum componente genético, a gente não consegue identificar, né? Na depressão, puxa, por que dois irmãos gêmeos, um vai ter depressão, monozigóticos, o outro não vai ter depressão? Aonde que está a diferença entre um e outro, né? Por que o remédio age para um e não age para outro? Então, são perguntas que deixam a psiquiatria muito animada, olhando para o futuro, falando assim, ó, a gente vai ter que pesquisar alguma coisa a mais do que a simples, não é simples, a simples, entre aspas, psiquiatria simples, medicina que nós temos aí. Não tem nada de simples, a medicina é muito complexa. A psiquiatria também é muito complexa, mas ela precisa de uma interação mais forte, mais ousada, mais intensa para poder entender os fenômenos que o mundo apresenta. Mas eu gostei muito da sua colocação em termos dessa evolução medicamentosa que a gente teve. Então, há medicamentos hoje que são realmente fantásticos, né? Eu costumo utilizar alguma coisa, a gente sempre... Não são todos os casos que a gente pode encaminhar para o psiquiatra, sabe que a pessoa está apresentando um desequilíbrio, né? Então, é claro... Aliás, não deve, viu? Não deve, porque o paciente, Eduardo, já tem esse vínculo com o seu cardiologista, já tem esse vínculo com o seu neurologista, já tem esse vínculo com o seu clínico. O psiquiatra, ele fica para aqueles casos mais graves. A relação médico-paciente com o seu clínico geral é mais importante do que encaminhar para o psiquiatra. Fora que tem um estigma, né? Se eu vou para o psiquiatra, eu sou louco, né? Eu não vou. Já para o clínico, se o clínico puder avaliar e fazer o diagnóstico e tratar, puxa, é isso que a gente quer. Mas quando a gente passa, às vezes, um simples ansiolítico, né? Você percebe uma reação assim quando esse indivíduo volta e estava com hipertensão. Então, eu invariavelmente, Arthur, eu associo um ansiolíticozinho, alguma coisa, sabe? Mas coisa a nível, né, homeopático, praticamente. E funciona, né? Muito. Chega a usar, por exemplo, 1 miligrama de bromazepam, que é um ansiolítico, associado a uma fluoxetina, por exemplo. Então, quando a pessoa volta, ela fala, doutor, não vai esquecer de pôr nos meus remédios aquele comprimidinho da felicidade, não é? Agora, o que eu queria de você, claro, você não precisa ficar falando nomes novos aí, porque às vezes pode até estimular alguém a procurar, né? Mas a gente teve, graças ao Fernando, ele trouxe o doutor Pedro Pierro. É isso, né? Pierro, né? Neurocirurgião. Nossa, isso é um neurocirurgião espetacular. E ele falou para a gente até da cirurgia para a depressão. Opa. Você chegou, claro, a ver alguma coisa referente a isso? Olha, cirurgia para depressão é um procedimento que foi autorizado em alguns casos, bem poucos casos, porque seria para aquela depressão que a gente dá o nome de refratária, a depressão que não melhora apesar do tratamento bem feito, com os medicamentos mais modernos. Perfeito. e não trouxe um sucesso, né? Tanto é que ele falou que há a necessidade de 2 psiquiatras confirmarem, né, essa necessidade de alguma coisa além. Isso, uma coisa assim. Chegaram no máximo e no... Então são para casos extremos, né? Assim, eu nunca tive a infelicidade de ter um paciente que precisasse desse tipo de... Mas ele estava explicando em termos de colocação de eletrodo, coisa e tal. A coisa está uma evolução fantástica. Uma outra pergunta para você. Eu tenho visto alguns, pouquíssimos casos, claro, com indicação absoluta também, mas do eletrochoque, que a gente via isso só em filme de terror, né? E como que é? Existe ainda indicação do eletrochoque para raríssimos casos também, para casos especialmente ligados à depressão crônica, depressão refratária, depressão que não melhora, né? Ou alguns outros quadros psiquiátricos, como esquizofrenia catatônica, a pessoa fica em mutismo, não fala nada, fica imóvel, fica como se fosse um robô, né? E que também não melhora com a medicação. Existe na geriatria também indicações para o uso da eletroconvulsoterapia dentro de uma atuação voltada para quem tem um Parkinson
os geriatras têm usado em casos raros também. Mas como que é a eletroconvulsoterapia hoje? Diferente da nossa época, que era feita de forma mais agressiva, digamos assim, hoje o paciente sempre, todas as vezes, ele vai para um centro cirúrgico, ele é sedado, então ele fica inconsciente, ele recebe sim uma corrente que passa de uma têmpora para outra e tem uma crise convulsiva. A crise convulsiva não é a crise convulsiva como a gente costuma ver, grande mal, onde o paciente morde a língua, fica tônico, depois clônico e se debate assim. A crise convulsiva muitas vezes aparece porque o dedo dele faz um tremor, eu vou fazer como que é. É só isso? É só isso. Ou a pálpebra fica tendo uma crise epilética na pálpebra só. Mas é só isso. É só isso. Às vezes o dedo do pé também, o dedinho começa a tremer um pouco, por mais ou menos 15 segundos, 25 segundos. É só isso. É só isso. Bom, acaba a crise, o paciente acorda, volta, fala, mas já teve a sessão? E para os pacientes que têm essa indicação de forma positiva, é milagrosa a melhora do paciente. Eles adoram, eles falam, puxa vida, doutor, obrigado, se eu tiver outra vez esse quadro grave que não melhora com nada, eu quero esse tipo de tratamento, um tratamento sério, que é para casos raríssimos, mas que melhora de forma assim fantástica, absurda. O paciente melhora muito, muito mesmo. Bacana. Fernando, eu queria que você fizesse algumas colocações em termos de psiquiatria na urgência, né? Aquilo que... Sim, acho que é um grande desafio para o médico clínico receber um doente com algum tipo de transtorno mental. O turnover de médico em pronto-socorro é muito grande, a gente trabalha com muita gente no início da sua formação, né? E a gente vai capacitando essas pessoas, tem alguns pronto-socorros que têm estrutura de doença mental, mas a grande parte não tem, né? Então acho que vale a pena a gente exemplificar alguns tópicos. Primeiro, aquele doente em surto psicótico, até onde o clínico pode chegar, né? A gente costuma discutir no pronto-socorro alguns critérios para solicitar a transferência para um hospital psiquiátrico, que não é um lugar cheio de flores, maravilhoso, que a gente vai ter que transferir esse doente. É um ambiente que muitas vezes o doente que está entrando no pronto-socorro nem imagina para onde que ele vai ser encaminhado, né? Então, assim, a gente usa genericamente, tanto aqui na prefeitura quanto em serviços públicos, serviços privados que eu trabalho, verticalizados ou não, um critério de autoagressividade ou heteroagressividade, ou seja, ou ele tem risco para ele próprio, ou ele está colocando alguém que está ao redor dele em risco. E a gente foca muito que o acolhimento desse doente psiquiátrico, com uma hipótese de um transtorno mental, tem que ser um acolhimento diferenciado, tanto da equipe que está fazendo a ficha dele lá, do gestor do acesso, da equipe da enfermagem que vai chegar para tocar no paciente, para se dirigir ao paciente. Então, o acolhimento tem que ser diferenciado. E aí eu só queria, para encerrar, para o senhor fazer um resuminho para a gente em cima disso, até onde a gente pode ir em termos de medicação, né? Até quanto que a gente pode sedar o paciente, quanto que está indicado, contenção química. A gente trabalha hoje fortemente com protocolo de delírio nas instituições hospitalares, mas em pronto-socorro pouco. Agora, com as certificações de qualidade que estão se desenvolvendo, a gente está trazendo os protocolos de delírio para dentro de serviço de emergência. Mas não é uma realidade hoje em serviços descentralizados que a gente tem nessa região, que sai em regiões mais longínquas aí, com menor estrutura assistencial. Se puder fazer só um resuminho com relação a isso. Emergências e urgências psiquiátricas é um desafio grande. No hospital que nós trabalhamos em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês, nós estamos desenvolvendo, estamos na fase final já, de protocolos específicos, tanto para álcool e drogas,
como para urgências e emergências. Protocolos que não são para o médico psiquiatra, Eduardo, é para o médico clínico. O psiquiatra já deve ter na sua formação a habilidade, o treinamento para poder lidar com esses casos. Mas o diarista, o plantonista, o médico que está na UTI, o médico que está no pronto-socorro, muitas vezes ele não sabe fazer, ele consegue identificar que o paciente tem algum quadro psiquiátrico, você falou bem, Fernando, às vezes ele tem um grau de agressividade para ele ou para terceiros forte. O médico consegue saber que ele está desconexo, confuso, o pensamento Ideação suicida. Não dá para entender o que ele está falando, às vezes com alucinações, agitado. Mas o médico não consegue fazer o diagnóstico, portanto, o tratamento vai ser inadequado, vai ser sintomático. O que nós temos feito? Classicamente, né? Como são esses quadros psiquiátricos, que tipo de paciente se apresenta, como que é a descrição da sintomatologia desses quadros e qual que é o tratamento a curto prazo. Se o paciente estiver agitado, sem a menor dúvida, a gente vai ter que conter. A primeira forma de contenção é a contenção mecânica, a contenção farmacológica. A farmacológica, a gente vai usar medicamentos tipo haloperidol, né, clássico, né, o implicatil, o lazapina, se o paciente tiver, risperidona. E nós vamos poder dar uma dose que o paciente fique sedado. Caso não seja possível, ele tem que ser transferido, tem que ir para o ambiente psiquiátrico e provavelmente, em casos mais graves, até numa contenção mecânica. Precisa ficar amarrado, porque aqueles casos raríssimos. Eu não vejo um paciente com esse tipo de contenção há mais de 5 ou 6 anos, porque hoje os medicamentos eles são aplicados de uma forma mais eficiente, né? A nossa ideia de protocolo é que o clínico geral, não o psiquiatra, possa lidar com essas questões aí. Agora, são questões que são complexas, por 3 razões, né? Primeiro, os quadros são difíceis. A gente, às vezes, não consegue fazer o diagnóstico rapidamente do paciente. Segundo, os familiares ficam com uma ansiedade muito grande. Os familiares não sabem como lidar com isso, né? E entra, às vezes, um juízo errado, um juízo ligado à moral, porque entra o terceiro ponto, que é o estigma, né? Puxa, ele está assim porque ele quer, ele está assim porque ele não tem força de vontade. Estigma esse que aparece, inclusive, na equipe de saúde que cuida do paciente, que deveria ter mais respeito, deveria, olha, coitado, ele está doente, vamos tratar dele, e as pessoas usam uma certa resistência nesses quadros, especialmente aqueles quadros que não têm uma psicose evidente, mas tem uma mudança de comportamento, uma histeria. A pessoa chega lá e fala, eu estou cega, eu não consigo ver nada agora. Ou, na época que nós éramos estudantes no Hospital Municipal de Santo André, atendi um caso que era um rapaz, 30 anos, que achava que estava grávido. Eu cheguei a ver esse caso. Chegou de madrugada. Chegou de madrugada, né? E, de fato, ele tinha o abdômen como se tivesse grávido. Ele só não sabia quem era o pai. Coitado, ele estava num sofrimento, né, em relação a isso aí. E virou motivo de piada, de chacota. Até porque, na hora de ir no banheiro, ele quis entrar no banheiro feminino. Aí eu teve que chamar a segurança para... Nossa, ninguém vai entrar, vai ficar só para você. Vai ter o sofrimento daquele rapaz, coitado, assim, porque ele não estava brincando, não era um teatro, mas todo mundo em volta, os pacientes, os enfermeiros, os médicos, os estudantes de medicina, todo mundo diante de uma situação que hoje a gente fala isso com um certo sorriso, mas naquele sofrimento lá era impressionante, ele tinha convicção que estava grávido, né? Hoje, se fosse no mundo que nós estamos hoje, dos transgêneros, né, assim, a gente consegue decifrar e entender isso de uma forma muito mais atual e moderna. Acho que por isso que eu frisar o acolhimento, né? Então, em 2018, a palavra na saúde de emergência é fazer um acolhimento adequado em todas as patologias. E a grande meta em qualidade é gerenciar as queixas que você tem. Né? Então, como gestor de saúde, onde que eu foco muito além do resultado assistencial? É no número de queixas que eu tenho no pronto-socorro. E quais são as queixas que são ingerenciáveis?
são as queixas que o paciente não foi bem acolhido. Quando ele reclama que o médico teve um atendimento grosseiro, um atendimento superficial, que a enfermagem fez piadinha, né? Uma outra questão que faz parte desse mesmo assunto é a questão do delírio, né? Muitas vezes o doente ele interna por uma pneumonia, interna na terapia intensiva e ele começa a se tornar agitado, começa a se tornar solicitante, a enfermagem começa a pegar no pé e vai ver, daqui a pouco o paciente está amarrado. A gente considera esse quadro, apesar de ter um componente orgânico psiquiátrico, ou um quadro orgânico puro? Delírio, para nós, é a manifestação psiquiátrica de um quadro clínico. Perfeito. Em geral, de uma alteração metabólica, em geral, de mudança de temperatura. Mas até uma síndrome de abstinência também pode dar. Sim, do ponto de vista orgânico, clínico. Tanto que nós entendemos que o delírio pode ser diagnosticado pelo médico psiquiatra, mas ele deve ter um cuidado do médico clínico. Sim. Tem alguma coisa no corpo dele que está mandando toxinas para o cérebro e está deixando ele confuso, desorientado, como se fosse um sonho, digamos assim, né? Esse paciente ele tem que ir para uma avaliação clínica para ver se tem uma infecção urinária em idoso, para ver se ele tem algum quadro de alteração metabólica no diabetes, Fígado, né? no fígado, se tem algum quadro de amônia excessivo, insuficiência renal, tem alguma alteração no físico, no corpo dessa pessoa, que ao chegar no cérebro dá esse quadro de alteração. Diferente do delírio. O que é esse é o delirium? Delirium, baixamento de consciência. Delirium. O delírio é uma alteração do juízo. A pessoa tem um juízo, tem uma crença, ela tem um pensamento, uma convicção que é aquilo que ela está pensando. Eu sou a reencarnação do Freud. Eu sou Freud. Só eu sei. Eu não posso nem ficar falando isso muito aqui, porque vocês estão gravando e depois vocês vão falar que eu sou o Freud. Passa só esse pedacinho, né? E aí o que o pessoal da internet faz, né? Corta, né? Craqueia, né? E fala assim, né? Eu sou... Então, essa convicção é irredutível. Não adianta falar, Arthur, desculpa, você não é o Freud morreu lá em 1912, 1915. Você não é o Freud, sinto muito, você é o Arthur Guerra de Andrade. Você vive numa outra época. Quem tem um delírio fala assim, tá bom, vai, não vou nem responder, como eu sei que eu sou o Freud, esses caras não vão entender. Isso é irredutível. E não adianta falar assim, ó, deixa eu mostrar, sua certidão de nascimento está aqui, seu pai não é o pai do Freud, etc. Tal. Bom, no meu caso, pior ainda, porque eu nasci no dia 7 de maio. E ele, Freud, no dia 6 de maio. Nossa, era isso que faltava. Eu sabia que tinha alguma coisa, né? Eu sabia, e tanto ele como eu somos brilhantes do ponto de vista intelectual, né? Nós somos um gênio. Nós hoje somos muito modestos. Ele e eu somos uma modéstia assim contagiante. Estou brincando um pouquinho, mas o delírio tem essa convicção super forte. Ele, tipo, mente e acredita na mentira. Aí já é outra mudança. Né? Aí nós temos vários colegas, médicos e não médicos, que contam as histórias e uns tratamentos e umas coisas assim, tal. Isso desde a época da faculdade já tinha isso, né? Esse é o problema da personalidade, é diferente, não é uma doença, né? A pessoa... Tem gente que acredita na própria mentira. Mente 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes. De repente ele mesmo acredita naquilo e manda para o psiquiatra, né? Para o psiquiatra poder tentar resolver aquilo lá. Mas é claro, não tanto quanto você, mas eu tenho uma vasta experiência também com a doença alcoolismo, né? E nossa, já vi cada caso de delírio tremens que não, mas eu parei de beber, hein? Né? Eu parei. Mas casos terríveis, né? Que a gente imagina o que você já deve ter visto. Porque eu trabalhei bastante também com
o grupo de Alcoólicos Anônimos, né? Então, aqueles testemunhos do indivíduo que acorda no meio da noite e com vontade de ir ao banheiro. De repente ele olha ao pé da cama e tem uma serpente enrolada, né? Pronta para dar o bote. E a serpente é o bicho que ele mais tem medo, né? E a bicha está prontinha. Então ele acaba se urinando ou fazendo outras coisas ali mesmo, porque ele não consegue levantar. É gente que vê os amigos andando pelo teto, né? Porque não existe. Aranha, Nossa! Verme pela boca. Tive um paciente, o Rubinho, né? O Rubinho, ele conheceu tocava acordeon, mas de maneira magistral, né? E ele teve a doença alcoolismo muito, muito grave. Então a esposa acordava à noite, ele não estava ao lado. Quando ela ia à cozinha, ele estava lá, acendia o fogo, e enfiava a mão na boca e enfiava a mão no fogo, né? O que é que você está fazendo? Estou queimando, está saindo verme aqui, eu tô... Então, nossa, a gente brinca até, ironiza, mas imagina a pessoa, né? Porque ela está enxergando aquela realidade. Ela vê o leão ali do lado dela, né? Eu estava no 4º ano de medicina e eu fui dar plantão num hospital que não existe mais, na Vila Luzita, em Santo André, chamado Hospital Clínica de Repouso Borda do Campo. Clínica de Repouso Borda do Campo. E um hospital de 400 leitos, né? Muitos alcoólatras que chegavam em síndrome de abstinência. E eu, recém-entrado no hospital, dando plantão à noite, não sabia nem me locomover muito bem, comecei a conversar com um paciente que estava sendo admitido lá, né? E ele falava uma coisa assim, ele falava, tem uma agulha na minha calça, eu preciso pegar essa agulha que está na calça e está entrando no meu saco. Ele falava isso, né? O que o aluno de 4º ano vai procurar agulha? Eu fui abaixar a calça dele para procurar agulha, mas ele tinha tanta convicção, né? E as enfermeiras, todas aí na faixa dos seus 60 anos, nossa idade hoje, né? Olhando para mim com um certo sorriso, assim, sabe? Falei, mas por que vocês não vão me ajudar a procurar a agulha aqui? Pode procurar, doutor, pode procurar, dando cordas. Nunca mais eu esqueci disso, né? Quer dizer, a convicção, porque ele achava que tinha mesmo agulha lá, né? E não tinha nada. O que uma enfermeira fez? Pegou uma agulha imaginária, colocou um fio, falou assim, consegui pegar a agulha. Consegui pegar a agulha. O senhor pode pegar agora? Ele falou, não estou vendo bem. Coloca os dedos assim que eu vou passar o fio para o senhor agora. Ele colocou, ele pegou e começou a enrolar o fio. Né? Hoje a gente dá um pouco de risada, mas essa convicção que você bem falou, provocada pela falta do álcool, sim, era muito forte, era muito intenso. Mas exatamente isso que você falou aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, época que a gente frequentava o Hospital São Caetano, eu frequentava a UTI com o Dr. Roberto Pando, né? Ficava meio... Tanto é que foi nosso padrinho de casamento, um médico fantástico. E um dia eu estava lá de plantão, o Pando estava comendo um lanchinho dele e tal, e tinha um paciente infartado. Mas eles contactava bem, conversava normal, tudo. De repente ele olhou para mim e falou, doutor, pega para mim a cerveja que está ali naquela bandeja. Quando eu olhei, tinham 2 seringas, né? Eu falei, aonde? Aí. Aí eu já percebi que era um quadro de alucinação, delírio, né? Eu falei, esse? Aí eu peguei a seringa, levei a bisnaga, né? Levei perto dele, coloquei com a mão assim, como se fosse um cálice, e virei, né? Virei, claro, sem deixar derramar nada. E coloquei na mão dele. Ele veio com a mão assim, tremendo, ele segurou o copo fictício e foi beber. Quando ele estava sorvendo, aí ele percebeu que não tinha.
Ele olhou para mim, você está brincando comigo, né? Falei, não, beba, a cerveja está aí, né? Sinta como está gelado. É isso que você falou, eu delirei junto com ele, entendeu? E ele deu uma acalmada. A gente tinha até na UTI, aqui no Hospital Heliópolis, naquela época, não se usa mais, é claro, a solução de Todd, né? Poção de Todd. Poção de Todd. É isso mesmo. O que era a poção de Todd? Era um achocolatado com cachaça, um pouco de açúcar. Né? Eu peguei isso na enfermaria do Hospital das Clínicas. Né? E eu vi um professor meu prescrever na evolução, né? Oferecer, né, uma dose de poção de Todd para o paciente, né, de 6 em 6 horas. Para evitar a síndrome de abstinência que eu identificava, então o paciente tomava essa solução que tinha álcool, né? Mesmo. E a ideia era diminuindo isso daí até que ele ficasse sem. Isso deixou de ser usado no HC, porque um dia eu entrei na enfermaria, eu já era residente. Alguém roubou o Foi uma festa. Não, todo mundo alegre, todo mundo feliz da vida, sabe? Eu vi os pacientes mais calmos, ninguém com tremor, uma certa alegria, mas não exagerada. Os enfermeiros alegres, o médico alegre também, meio ruborizado, assim, né? E tinha acabado o estoque. Você não quer experimentar, Arthur? Eu era residente. Eu não quero experimentar, né? Porque... Dá de eu gostar, né? Mas naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. Falei, eu quero estudar melhor essa questão do álcool, das drogas aí, porque não é possível, quer dizer, diante de uma situação gravíssima, todo mundo lidando com isso de uma forma não eficiente. Tomei esse dia como um desafio para mim. Né? Esse foi no dia 26 de abril, me lembro como se fosse hoje. Edinho, como é que nós estamos de tempo, querido? Quanto tempo tem? 10 minutos? Meu Deus do céu, como voa Rápido, esse programa, né? pelo amor de Deus, tem tanta pergunta para fazer para esse homem. Eu tenho Deixa eu só contar um caso do Hospital Municipal de Santo André. Estava no 5º ano de medicina, no 6º ano já, estava plantão na clínica médica lá. E Santo André é frio, né? Em julho, nossa, em maio, junho, julho, assim, era frio, Mauá, nossa. E nós ficávamos lá, naquele quartinho, aguardando que os pacientes chegassem, e a enfermeira batia na porta e falava, doutor, a gente não era médico ainda, né? Mas ela chamava de doutor Arthur, não sei mais o que, por favor, tem um caso para o senhor ver lá, tal. Eu entrei no consultório, um senhor, devia ter mais ou menos 82, 85 anos, barba por fazer, falava as coisas, e já de madrugada, tinha recém-acordado, então eu já não entendia muito bem o que ele falava. Eu tinha que fazer a história para mostrar para o residente, eu como aluno, no 6º ano. Né? interno. Ele falava, eu não conseguia tirar a história. Nossa Senhora, o que está acontecendo? Eu perguntava, por que o senhor veio para cá, o que está acontecendo? E ele falava tanta coisa, e de uma forma assim meio desconexa, com a fala meio pastosa, eu não estava entendendo. Eu estava começando a ficar angustiado. De repente, Fernando, eu senti um hálito alcoólico. Eu senti um cheiro de álcool, assim. Eu falei, o senhor bebe? Ele olhou para mim, os olhos azuis, profundos, sabe? Assim, olhou para um lado, olhou para o outro lado e falou, já que o senhor está oferecendo, esse é um humor jocoso, né? Fiquei chateado, né? Porque eu queria fazer história, eu não queria fazer piada, né? Assim, eu me lembro disso como se fosse hoje, o humor jocoso do paciente. Você ia falar, eu ia você. Aproveitar toda a experiência, a gente precisava de 2, 3 horas de programa aqui, né? Mas assim, antes de começar, o senhor disse que o senhor é responsável pelo programa Redenção de prevenção, de uso, de terapêutica, de combate ao crack, né? E acho que é um problema de saúde pública hoje no Brasil, em países talvez subdesenvolvidos. Se eu pudesse só
fazer um apanhado geral para a gente. Eu queria só pegar um gancho nisso que você está colocando, porque eu vi um depoimento do Arthur e eu estava desesperado para poder ajudá-lo, porque houve uma colocação no programa do Bial, não vou citar quem, colocando a cannabis, né, a maconha, como uma alternativa no tratamento para o uso de crack. Então agora você tem mais tempo para discorrer. Olha, o Programa Redenção é um programa do governo da Prefeitura Municipal de São Paulo. É um programa que o nosso prefeito colocou como prioridade, uma das prioridades para a cidade é lidar com a questão de drogas e tem por objetivo fazer o diagnóstico daquela região chamada Cracolândia, hoje chamada de Nova Luz, ou de outras mini Cracolândias que tem na cidade de São Paulo. Fazer o tratamento, o encaminhamento para esses pacientes, né? É um desafio enorme, né? Porque existe um problema de saúde, o uso da droga, existe um problema social, essas pessoas vivem numa situação de miséria na rua, não tem aonde, existe uma situação do trabalho, elas precisam de um trabalho, porque senão elas saem de uma internação e voltam para a rua. Existe uma situação ligada à segurança, as pessoas vendendo drogas, né? Existe um problema sério ligado ao urbanismo, quer dizer, as outras pessoas que moram nesse entorno. Existem ações ligadas à cultura, a esporte, a lazer. E nós estamos agora também trabalhando com a ideia da prevenção, quer dizer, como que a gente evita que os jovens entrem nesse problema de drogas, aí, olhando para os 5, 10, os próximos 15 anos. O prefeito João Dória dá total apoio a esse programa. Difícil falar isso sem ser arrogante, digamos assim. Eduardo, Fernando, não há limitação de ordem financeira, não há limitação de ordem de recursos humanos. Dá total liberdade para a gente lidar do ponto de vista técnico, científico, objetivo com essa questão. Nós estamos vendo resultados já. Existe uma diminuição importante do uso de crack nessa população, só que vem pessoas dos outros municípios, dos outros estados, dos outros países, para poder receber um tratamento que o município de São Paulo oferece de forma realmente excepcional. Esse é um problema que não tem só em São Paulo. São Caetano também tem. Sim. Santo André também tem. São Bernardo, toda a cidade tem. Nós precisamos investir fortemente tanto no tratamento quanto na prevenção do uso de drogas. E a maconha para o crack é bom? Como é que é o negócio? Existe um programa, um modelo chamado redução de danos. O que a redução de danos faz? Olha, já que a pessoa não consegue deixar de usar o crack, se ela usar maconha no lugar do crack, se isso pode ajudar. É um programa que tem uma abordagem científica diante de várias outras cidades. Qual que é o meu receio? O meu receio é entender isso como uma prioridade no tratamento dessa questão. Na minha visão, de psiquiatra mais velho, né, as pessoas que têm problemas com o uso de crack têm uma chance boa de se recuperar, se não usar mais. Nada. Não usar crack, não usar maconha, não usar álcool, não usar nada. Tem que ficar em abstinência. Você não faz uma substituição, total, né? Isso é como muito costumeiro, né? Parou de usar cocaína e se torna alcoólatra. Eu já vi tanto, eu que imagino você. Então. Alguns pacientes não conseguem parar e aí precisa da substituição. O erro é quando fica, na minha visão, só essa a política de atuação, quer dizer, sem respeitar que o paciente deveria ir para uma abstinência, né? Então nós precisamos ter as duas. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas entendem totalmente errado. Eu não sei por que. Eu sou tão claro. Tem que ter abstinência, que é o problema mais importante, mais forte. E tem que ter a redução de danos quando a pessoa não consegue ter abstinência. Quando eu falei isso semana passada, o pessoal falou, não, então você está querendo dizer que a redução de danos é o que vai substituir a abstinência. Eu falei, não é isso. A abstinência é o ponto importante, nuclear. Não deu certo, vamos contar com a redução de danos. Tão óbvio, tão simples, mas as pessoas querem entender errado às vezes. E isso faz parte. Sim, para fechar, que a gente está quase no finzinho do programa, mas eu acho muito importante que hoje a gente tem alternativas terapêuticas para o alcoolismo também, né? Agora, por exemplo, uma naltrexona.
Na minha experiência, até houve uma redução naquela compulsão para o uso de outras drogas. Você tem visto isso também? Eu vejo isso. A naltrexona é um bom remédio para diminuir essa compulsão, mas eu também gosto muito de um outro remédio chamado disulfiram, é o antietanol. O que eles fazem? O que o remédio faz? Se a pessoa tomar o álcool depois de ter tomado o remédio, ela tem que querer tomar o remédio. Ela vai passar mal. Entendi. Então é um remédio do grupo dos aversivos, clássico, baratíssimo, mas que eu acho que funciona bastante bem quando a pessoa quer parar de usar o álcool. Arthur, olha, foi fantástico. Como o Fernando muito bem colocou, 2 horas a mais de programa ainda seria muito pouco. Tua experiência vastíssima e a gente não conseguiu passar nem por um transtorno bipolar, né? Tanta coisa. Eu te convidaria numa outra data que você tenha disponibilidade para a gente dar sequência, pode ser? Olha, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Saudades, porque há muito tempo nós não nos víamos. Prazer em conhecê-lo, Fernando. Quando puder, viu? Nós temos um problema de agenda. O que é agenda? Quer dizer, o tempo todo tem essas audiências públicas e tem a situação de a gente responder um TAC, termo de ajustamento de conduta ligado ao Ministério Público, que leva um tempo, os hospitais, então isso aí acaba consumindo um pouco a nossa agenda. Mas para mim foi uma satisfação poder estar aqui e fico à disposição quando vocês quiserem para que eu possa voltar. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Arthur Guerra, Fernando também, muito obrigado. E aos colegas da Faculdade de Medicina do ABC, com certeza com o nosso ícone, né? Um dos nossos ícones representantes aí da nossa turma, tenho certeza que o pessoal também vai participar. Muito obrigado, Arthur. Por favor. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a você.